Seja bem-vindo em nosso canal de Escatologia Preterista Parcial. Hoje vamos estar estudando mais um texto muito mal interpretado pela maioria dos evangélicos e convido você para conferir o nosso vídeo, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Mateus capítulo 24, versículo 22, o Senhor Jesus disse: "E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias." Esse é um texto onde muitas pessoas encontram dificuldade para compreender e para dificultar ainda mais muitos pregadores que não têm cuidado na interpretação do texto, eles fazem uma interpretação errada e ensinam as pessoas erradamente. E não deixam as escrituras falar e colocam as suas ideias. Outros fazem interpretação baseando esse texto nas informações dos cientistas. O cientista não tem poder para interpretar as escrituras, só ela, a palavra de Deus, tem essa autoridade por si só de falar. O que nós devemos fazer é comparar escritura com escritura, como diz e ensina a regra da hermenêutica. O que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto? É uma profecia? É uma profecia, mas essa profecia, nesse sermão profético, eles estão falando dos nossos dias. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui, que o que vai ser abreviado, o que vai ser limitado é o tempo, haverá uma alteração no tempo, o tempo vai passar mais rápido. Essa é uma interpretação muito comum que a gente ouve a maioria das pessoas evangélicas falar, que esse texto está se referindo aos nossos dias de hoje, que o tempo passa muito rápido, o tempo passa voando, e as pessoas falam baseado nesse versículo, mas é isso que o texto está dizendo? É isso que o Senhor Jesus estava falando? Nós não devemos rejeitar o contexto desse texto, o contexto imediato. Nós não devemos rejeitar, nós devemos ficar atentos. O Senhor Jesus estava falando de uma guerra. Se você ler o versículo 21, ele diz que haverá grande aflição ou grande tribulação na terra. Não é o globo terra, é a terra de Israel. E no verso 20, o Senhor Jesus ensina e orienta os discípulos a fazer uma oração. E essa oração a Deus, ela é um pedido para que não aconteça nem nada de negativo no dia da fuga. Aqui fala de uma fuga. O Senhor Jesus diz que o exército romano vai vir e os discípulos precisam fugir. Os cristãos devem fugir e não permanecer na cidade, porque a grande tribulação não é para eles, mas é para os judeus rebeldes que negaram o Senhor Jesus e o crucificaram. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno nem no sábado. O sábado é o dia em que os judeus guardam o quarto mandamento, e não pode haver fuga nesse dia. E no inverno também fica muito difícil para fugir para as montanhas, conforme o Senhor Jesus ensinou. E o verso 22, o Senhor diz que aqueles dias, que dias de grande tribulação, é desses dias que o Senhor está falando. Não é o tempo que vai ser abreviado, ou vai passar mais rápido o tempo. Não é isso que o Senhor está ensinando. O que vai ser curto, o que vai ser limitado, vai ser a guerra. A guerra vai durar pouco tempo. Porque se essa guerra judaica, romana, se estendesse por muitos anos, ela durou 7 anos, ninguém ia ser salvo. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias de tribulação. É isso que o texto está ensinando. E ele diz que aqui os escolhidos, por causa deles, serão abreviados. A guerra vai durar pouco tempo. É isso que o Senhor está ensinando nesse texto. Mas quem são os escolhidos? São escolhidos para a salvação? Não. No livro de Apocalipse, capítulo 7, ali fala de pessoas escolhidas de cada tribo,
144 mil é um número simbólico e não um número literal, um significado literal. São eleitos para a salvação. Aqueles 144 mil são judeus que se converteram à pregação do evangelho e que foram deixados. Os levados aqui são levados para o castigo. Os que são deixados aqui são os que escapam dessa tribulação, desse juízo de Deus sobre Jerusalém. E aqui nesse texto, os escolhidos aqui são escolhidos que vão sobreviver à guerra, porque nessa guerra judaica não morreu todos os judeus. Nós vamos conferir no capítulo 21 de Lucas, verso 20, o Senhor Jesus disse assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que então é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Então, nesse período de guerra, de grande tribulação, as mulheres que amamentavam, as mulheres grávidas, tiveram muita dificuldade. O Flávio Joséfo conta as barbaridades que os romanos fizeram contra essas mulheres, mataram suas crianças e não deixaram ali aquelas crianças sobreviver à guerra. E durante também a guerra morreram de fome. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Aqui são sobreviventes. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então esses aqui são os escolhidos. Cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Esses levados cativos, lembra do texto lá de Lucas, que diz assim, o Lucas 17, verso 35, verso 34, 35, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. O levado aqui é o que vai ser, que vai passar pela grande tribulação, é o que vai ser levado pelo castigo. E esses são sobreviventes. Não morreram todos os judeus. Então, por causa desses sobreviventes, aquela guerra durou pouco tempo. Se ela fosse uma guerra muito longa, não ia sobreviver ninguém, ia morrer muita gente. Israel ia ser extinto, completamente a nação. Mas o Senhor Deus fez com que aquela guerra não durasse muito tempo, até porque é ele que estava controlando tudo. Era ele que estava usando o exército romano para castigar aqueles judeus rebeldes. Então, não entenda esse texto que ele se cumpre em nossos dias. O tempo está normal. A Bíblia fala que o tempo é rápido mesmo, a nossa vida ela é curta, é como um vapor, é como uma nuvem, é como uma sombra, é passageira a nossa vida aqui. Então, fique tranquilo que os dias não estão passando rápido demais, o tempo está normal. É que você não para, você sempre está ocupada, correndo para um lado e para o outro, e as coisas passam muito rápido, mas o tempo está normal, está tranquilo. E esse texto não tem nada a ver com essa falácia que muitas pessoas dizem que se aplica em nossos dias. Mas sim está falando da guerra no primeiro século, que não durou muito tempo aquela guerra. Ela foi breve, ela foi limitada para que esses sobreviventes permanecessem vivos e a nação de Israel não fosse exterminada da terra de Israel. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.